Olá, sejam bem-vindos ao Multicast número 22. Hoje é dia 2 de julho, são exatamente 11 horas e 5 minutos da manhã. Meu nome é Adriano Leite, sou responsável pela área comercial da Molt. Junto comigo eu tenho Cássio Bruno e o Luiz Paulo Aranha, que são os gestores aqui da Molt. Vamos dar início aqui à conversa. Como a gente faz? A gente vai começar falando sobre cenário, a gente divide em cenário externo e cenário local. E em seguida a gente vai falar sobre a performance e as posições dos fundos, né? Vou começar com o Cássio, falando de cenário externo. Eu queria aqui, Cássio, a gente fazer um balanço do mês, mas também tentar fazer uma retrospectiva aí desse primeiro semestre, né? Acho que o grande embate, a grande dúvida é com relação à inflação, à velocidade da recuperação, e se vai ser necessário retirar estímulos ou ter uma antecipação da subida dos juros, né? A gente viu as bolsas aí batendo novas máximas no mercado americano e o mercado, de uma certa forma, comprando aí esse call da inflação transitória, né? Como é que você vê aí? Vamos tentar falar do ano aí e colocar junho nesse contexto. Olá, olá a todos. Muito bom o resumo do semestre. Então, o semestre, mais do que a inflação, né, obviamente a inflação é a variável principal, mas mais do que a inflação, o que o mercado está preocupado é como que o Fed vai reagir aos dados, né? Então, obviamente uma inflação mais alta, inflação mais baixa, mas principalmente a transitoriedade da inflação, né? Então, ao longo do semestre, a gente viu primeiro começa o ano com uma grande aceleração do valor das empresas tech, né, e empresas de cash flow muito longo, com pouco valor nas empresas de valor. Aí no ano você tem algumas coisas que acontecem. Acho que a primeira coisa, a aceleração da vacinação. Então, aí você traz o play, o grande trade do semestre, que foi a play de reabertura, que a gente fala, né? Concomitante a isso, a gente viu uma inflação muito grande que veio. A reabertura trouxe muito crescimento, as cadeias globais não estavam prontas para o crescimento que teve, junto isso tudo com um grande estímulo. Então, essa grande aceleração que foi fiscal, que é o dinheiro no bolso dado pelo governo. Aí teve o Fed imprimindo muito dinheiro, junto com reabertura, e as cadeias globais todas ainda não preparadas para esse crescimento. Então, a soma disso tudo trouxe, no começo do ano, uma grande euforia. Aí depois você tem uma realização enorme das empresas de cash flow no longo prazo, que são as empresas tech, que se beneficiavam muito do fechamento. E aí você teve aquele play de value versus growth. E aí o que tem de novidade no último mês é que o Fed começa a mudar um pouco a retórica, falando que vai falar de tapering, né? Tapering, para relembrar todo mundo, é quando você diminui as recompras, né? Então você começa a comprar menos da Treasury, eventualmente até parar de comprar. Então começou a se falar em tapering. Então isso de certa maneira fez com que o mercado percebesse que o Fed não vai ficar tão behind the curve, né, tão atrás da curva, e vai eventualmente subir os juros e não vai deixar a inflação degringolar, né, ir para níveis muito altos e muito constantes. E junto a isso tiveram alguns dados de commodities, em que as commodities caíram e o mercado ficou com um pouco menos de medo da inflação também. Então, esses dois dados tiraram um pouco de medo da inflação no mês, o que fez com que o mercado voltasse aos trades antigos, que é comprar tech, vender value, e além de tudo isso, a gente tem a variante Delta no Covid, que também colocou um pouquinho de água no chope no play de reabertura. Então, a gente veio com o semestre todo, a partir de fevereiro, março, esse play de reabertura bem forte,
veio o primeiro play de reflation, né, que é a volta das commodities, depois você vem o play de reabertura, e no último mês realizou reabertura e voltaram as techs. Então, esse é um pouco o panorama do semestre, a gente operou bastante isso nos fundos. Agora, daqui para esse último mês foi assim, daqui para frente é sempre uma grande dúvida, né? A gente não, no nosso cenário aqui, a gente acha que ainda tem valuations bastante fora de preço no mercado externo. A gente acha que a reabertura ainda tem espaço para crescer. Toda aquela tese que a gente mantém de mais, as pessoas vão atrás de mais experiências e menos bens, a gente também acha que isso continua para frente. Então, acho que é só o começo disso. Isso foi uma tese secular de cada vez mais as pessoas quererem experiências e menos ativos físicos, né, bens e produtos. A gente acha que essa tese secular volta com força, ainda mais pós-Covid, e aí o mercado ainda tem muito espaço aí para corrigir enfim, o que aconteceu no último ano. E aí, do ponto de vista de inflação, a gente concorda que tem bastante transitoriedade na inflação. Então, lá nos Estados Unidos, lá a madeira, né, que chegou lá a $1.600, já caiu pela metade. Tem toda essa transitoriedade, existe, principalmente por conta das cadeias globais não estarem preparadas, as cadeias locais globais não estarem preparadas para esse choque de demanda. A gente acha que isso vai corrigir, mas a gente acha que um pedaço da inflação veio para ficar. Então, vai requerer, de certa maneira, uma recuperação salarial lá fora, como aqui no Brasil. Então, as pessoas, tirando todos os auxílios, a média da população empobreceu. Então, o que a gente vê é mais concentração de renda, mais um bom empobrecimento, porque a inflação, no final das contas, sempre pega para as camadas mais baixas, mais forte, e a gente vê que, com a volta da economia, algum tipo de recuperação de salário deve acontecer, e isso deve pressionar, e aí volta de serviço também, que demanda muitas pessoas, isso deve, de alguma maneira, pressionar o salário. Então, tem dois pontos aí que são opostos, o commodities de um lado e salário do outro. A gente ainda está precisando ver mais dado para ter mais clareza para onde vai. Tem muita pergunta no ar aí, né? Que a gente está saindo aí de um choque absurdo, né? E fica um pouco aquele embate, o que é pontual e o que é estrutural, né? Para várias coisas, né? Tanto macro quanto micro, né? Exatamente esse é o ponto que a gente está passando. Nesses momentos, como gestores experientes que a gente se coloca aqui, você reduz o risco, fica um pouco mais equilibrado nos portfólios e aguarda até um pouco mais de clareza do que se acha do que a gente acha que é o cenário mais provável. Agora, a gente ainda vê muito risco do juros subir nos Estados Unidos. Acho que esse é um ponto bem importante. E o risco que a gente já vê para o ano que vem, aí um prazo ainda mais longo, o Fed começar a tirar estímulo e pegar uma inflação, uma economia mais fraca, por conta da retirada dos estímulos, tanto fiscal como monetário. Então, como o Fed e o governo americano vão pilotar a retirada dos estímulos, é algo que a gente tem que olhar no dia a dia para a gente saber o que fazer nos mercados. Legal. O Aranha, agora vamos para local. Eu vou fazer um pouco diferente do que eu fiz com o Cássio. Eu vou resumir aqui o que eu entendo que foi o semestre, e aí você complementa aí se faltar algo. E aí eu gostaria que você focasse bastante assim, no mercado de ações aqui no Brasil. Então, basicamente, assim, a gente começou o ano um pouco mais otimista, com o Covid ali um pouco mais controlado, uma perspectiva boa de aprovação de reformas, né, com a entrada lá na época, a possibilidade grande de entrada do Arthur Lira, mas acabou que no meio do caminho ali, início de fevereiro, você teve a aceleração da Covid, você teve um imbróglio político junto com o orçamento, que ficou um embate ali de mais de um mês,
e sempre aquela preocupação fiscal, né, que é sempre uma faca no pescoço nosso aqui, e os preços aqui, eles responderam rápido, né? Então, basicamente, você teve um grupo que foi das cíclicas globais que andaram, o resto afundou. Quando foi ali mais ou menos final de abril, começo de maio, essa situação ela meio que se reverteu, né? Então a gente teve uma melhora política, né? Distensionou, você teve um pouquinho antes ali a aprovação do orçamento, e aí você começou a ver ali com clareza um pacote de reformas ali sendo aprovado, entre elas a aprovação da independência do Banco Central, o marco do saneamento, e várias outras aí que até está ainda no pipeline. Em paralelo, a gente está vendo essa questão da CPI, que por enquanto ainda não está fazendo muito preço. E aí, em maio, acho que o que foi mais importante foi a melhora macroeconômica, né? Então, a arrecadação, PIB, né? Uma melhora muito forte aí em pouco tempo. E isso acho que ainda está em curso, né? Essa revisão. O mercado ele reagiu em maio, junho, começou com a primeira quinzena um pouco mais otimista, uma segunda quinzena onde a gente viu aí alguma acomodação, né? Mas assim, olhando o preço hoje em dia, né, e fundamento das coisas, tentar olhar um pouco mais longo prazo também do que esse noticiário muito de dia a dia. Como é que você vê o mercado, a simetria, aonde estão as possibilidades, tanto na visão top-down, mas bottom-up também? Então, né, muita coisa aconteceu no semestre, né? O que acho que tem duas coisas bem importantes, né? Que a primeira é essa surpresa do PIB, né? Que a gente estava até um pouco mais vocal, falando que a gente conversava com as empresas e via que o otimismo do empresariado estava muito grande. E ele estava vendo ali na ponta, né, o negócio dele ir muito melhor do que sugeria ali os economistas. E a gente né, quando o nosso trabalho é só estudar as empresas, né, a gente fica com um pulso ali um pouco melhor para ver o que vai acontecer na frente. E, de fato, a economia surpreendeu para cima, né? Um fato que ajuda muito, né, quando você tem um choque inflacionário, o PIB nominal ele sobe muito rápido. E isso ajuda em todas as contas fiscais, né? Só que em detrimento da renda das pessoas. Então, é como se a gente pagasse um imposto indireto, né? E que melhora as contas do governo, ao mesmo tempo tira poder de compra das pessoas. E essa é uma questão que a gente vai ter que trabalhar isso lá para frente, né? Então, a recuperação ela está muito vigorosa, né? A gente teve um outro dado bem relevante aí ao longo do semestre, que foi uma mudança muito grande de postura do Banco Central, e ele reposicionou de uma forma bem importante o câmbio, né? O câmbio estava girando em torno de 6, ele caiu para baixo de 5 agora. E o Brasil é um eterno embate político, né? Então, as pessoas não operar o curto prazo por causa do debate político, ele é muito complicado. E o grande debate político que será no ano que vem, ele está um pouco precoce, apesar a CPI, né, as montagens das chapas para o ano que vem está muito nos bastidores, né, e a imprensa fomenta muito esse tipo de discussão. Sob a ótica de investimento, a gente acha que é muito cedo você tomar alguma posição em detrimento disso. Ainda mais quando a gente vê que esse barulho político colocou muito prêmio no preço dos ativos, né? Então a gente vê uma bolsa brasileira muito descontada em relação ao mundo, né? E que nos faz a gente estar posicionado, apesar da gente ver que a assimetria lá fora ficou ruim. Aqui a gente vê que o prêmio ficou exagerado, mesmo quando a gente olha, né, os múltiplos que as empresas estão negociando aqui, mesmo quando a gente olha a curva futura de juros, ela já precifica um aumento muito brusco aí do BC, então é difícil surpreender para cima, na nossa opinião. Então, a gente vê que o mercado ele precifica e coloca um prêmio muito grande aí de um risco que ele pode vir a ser mais baixo no futuro. Então, existe ainda muito prêmio nas empresas, a gente vê muita empresa boa, madura,
que está com uma taxa de retorno real muito boa, né? E último caso, né, esse choque inflacionário, para algumas empresas é bom, para algumas outras empresas é ruim no curto prazo, mas é uma garantia que você vai ter uma reposição do seu poder de compra, né, pelas próprias empresas. Então, é um investimento que, de longo prazo, se faz muito sentido. E a gente está aqui no micro escolhendo quem são essas empresas que vão ter, né, as melhores taxas de retorno. E o que aconteceu, né, nesse prazo, né, é que o mercado premiou demais as empresas de alto crescimento, juntamente porque o ambiente que você vive nos Estados Unidos e no mundo, né, de um juro muito baixo, as empresas de alto crescimento ganharam um prêmio muito grande em relação às empresas mais maduras e geradoras de caixa, né? Só que a gente está vendo que esse desconto está excessivo e com uma normalização aí de estímulo do Covid, né, quando a gente coloca tudo na conta e num horizonte de mais médio e longo prazo, a gente está mais alocado nas empresas mais maduras e com a boa geração de caixa. Óbvio que tem um caso ou outro, né? Inclusive, a gente vai falar depois, né? O que mais andou na carteira é um caso de crescimento e não um caso de valor, mas a gente entende que essa é a melhor proteção para a carteira no médio e longo prazo. Você está comprado em boas empresas geradoras de caixa, né? E que mesmo num cenário aí de uma economia decepcionando um pouco ou um juro mais para cima, essas companhias não vão ser tão penalizadas quanto outras, né? Então, olhando sobre a ótica de risco e retorno, a gente está com uma carteira em que a gente escolhe boas empresas com empresas que são boas geradoras de caixa. Tá joia. Vamos agora falar dos fundos. Vou começar com o Cássio. Vamos falar do Active do Long Bias. O Cássio, o Active no mês ele fechou com um retorno aí de 0,48 e no ano 3,85, contra um CDI no mês de 0,30 e no ano 1,27. Como é que você pode resumir o mês? Se você quiser retroagir também aí o semestre, fica à vontade, em termos de comportamento da carteira e como é que é a foto da carteira hoje em dia. Bom, vamos lá. Acho que esse é um semestre que a gente operou, como a gente falou lá atrás, tanto o macro quanto o micro, né? Na parte macro, a gente operou bastante esse play velho versus growth e depois reduziu. A gente teve alguns plays de commodities também, que no final foram detratores, mas que compuseram muito bem a carteira. E o grande destaque do semestre foi um acerto, que foi a compra de Banco Pan-Americano. A gente gosta bastante da empresa e, enfim, ela está fazendo essa transição digital e crescendo cliente com lucratividade, então é um banco que a gente gosta bastante. Então ele ajudou muito, o retorno foi muito bom, o papel subiu 150% no ano, então no final das contas isso foi um componente bem relevante. Quando você olha o mês, o grande destaque positivo é uma posição que a gente tem há muito tempo, que é a Via Varejo. Ela andou quase 20% no mês, a gente há muito tempo está comprado na história da transição, de que ela vai conseguir ir para o online com mais competência. Grande parte das entregas aconteceram aí no começo do ano, que é todo o sistema novo deles de embarque de clientes, né? Então, de sellers, né? E aí, para poder atender melhor os clientes, então eles saem de, sei lá, muito poucos sellers para quase 40 mil sellers, 45 mil sellers, e isso está dando resultado, né? Então, o crescimento da área online deles está muito forte, e o play de reabertura também ajuda por conta das pessoas voltarem a comprar nas lojas e comprar eletroeletrônico. Mas a mudança que a companhia fez, a gente está vendo dar resultado, e acho que tem espaço ainda para o mercado reconhecer. De certa maneira, é um play bem parecido com o Banco Pan-Americano, que era visto como um banco tradicional, conseguiu fazer a transição tecnológica sem perder o core business, e o mercado está premiando isso, e acho que a gente vê esse potencial na Via Varejo. Então, o grande destaque do mês foi esse. E o Long Bias, né, que fechou o mês de junho aí com um retorno positivo de 0,89, no ano
6,02 contra um CDI de 0,30, um Ibovespa de 0,46 no mês, e no ano o CDI de 1,27, uma bolsa aí de 6,5. O long base aí fechou próximo aí da bolsa, né? E o direcional dele ao longo do ano ele oscilou aí, vai entre 50% e 70%, e com alguma exposição lá fora também, né? O que você pode comentar aí sobre a condução na gestão aí do Multicapital Long Bias? Então, acho que a carteira tá bem posicionada, assim, a carteira comprada no sistema de valor, principalmente, né? Então, a gente está uma carteira muito próxima do FIA nessa parte long. E o que a gente oscila bastante é a parte direcional, mais ou menos comprado. A gente teve momentos que a gente ficou bastante otimista com o mercado, alguns momentos menos otimista, mas ainda a gente está com o viés otimista, então a gente está sempre comprado mais do que 50%. Essa foi o panorama do semestre. Hoje a gente tem 65% comprado, que é uma posição relevante, né? A mais do que os 50%, que é o que a gente carrega na média. Mas estamos bastante atentos dessa simetria de mercado lá fora que a gente comentou no começo, né? Então, a gente já tem um pouco mais de receio de como o ano que vem vai acontecer. Aí no Brasil aqui é bem diferente, tem toda a questão eleitoral para o ano que vem, toda a questão de Lula, Bolsonaro, terceira via, tem toda uma discussão de como o mercado vai reagir a isso. Mas na parte externa, que de certa maneira ajuda também a governar nossa cabeça mais macro, a gente tem um pouco de medo dessa retirada de estímulo e da alta do Fed, né? Então, do tapering e enfim, da economia também na questão dos estímulos fiscais. Beleza. E Aranha, falando aí do Multicapital FICFIA, ele fechou o mês aí com um retorno positivo de 1,52 contra uma bolsa de 0,46, que eu comentei há pouco. E no ano ele fechou aí 0,77 positivo contra uma bolsa aí de 6,5 Ibovespa no ano, né? O fundo, a carteira dele oscilou pouco, assim, em termos de exposição aos papéis, né? Acho que se você pegar o top 5, assim, a gente começou o ano ali com peso em frigoríficos, né? Tanto JBS quanto a BRF, a Petro como maior posição e manteve-se como maior posição aí ao longo do semestre, né? Sempre com algum banco ali presente no top 5, foi o Banco do Brasil, hoje em dia é o Itaú, e se pegar esses últimos 45 dias, a gente aumentou a exposição aí no setor de varejo, né? Entrando aí no top 5, a Via Varejo, a Lojas Americanas já estava presente aí nesse grupo, né? Então, o que você pode comentar? Você já deu aí uma pincelada aí quando a gente estava falando de cenário, que a nossa preferência é por ações geradoras de caixa, né? O que você pode comentar? Como é que você está vendo aí essa simetria hoje? Bom, quando a gente faz aqui, né, um screening, né, a gente ainda vê muito candidatos para entrar na carteira do que para sair, né? A gente ainda vê bastante oportunidade, né? Mas a gente segue olhando as empresas que têm uma simetria e que são que embutem pouco crescimento para frente, né? Ou seja, a simetria está boa se as empresas performarem bem e crescerem, do que as empresas que já estão precificadas com crescimento alto, que a gente entende que pode vir a ser uma boa empresa, mas ela não crescer tanto quanto o mercado espera. E então a gente está comprado em bancos que a gente entende que esse ciclo de alta de juros mais o ciclo do PIB vai ter uma demanda por crédito que só os bancos grandes vão ser capazes de crescer, né, carteira, a despeito da competição em termos de serviço. A gente entende que o valuation ainda é muito descontado, então a gente carrega o Banco do Brasil, o Itaú, né? A gente fez, eu acho que ao longo do semestre, a troca do Bradesco pelo BPAC, né? E o Banco Pan, que foi o grande destaque, né, do ano,
que ele PEPAC, cresceu. só para quem estiver ouvindo aí não está É o familiarizado com as BTG, siglas, é o BTG, exatamente. E então o Banco Pan foi também uma surpresa esse ano. A gente estava comprado há um bom tempo. Ele teve uma oferta que a gente aumentou a exposição, e é um banco de crescimento, com um banco sólido, com lucratividade, muito descontado, e que o mercado comprou a tese de que ele está se digitalizando e está aumentando a taxa de crescimento, né, sobre o comando do BTG. Então, esse foi o destaque aí do semestre, né? E o setor de proteínas, que a gente estava mais pesado no começo do ano, a gente achava muito barato, e a gente vendeu as posições de Marfrig e JBS e ficamos com a posição de BRF, a posição de BRF que andou somente no mês de junho, com essa questão da oferta, mas a gente entende ainda que é um ativo muito barato e muito aquém do que a capacidade que ele pode gerar de caixa, né? O mercado foca muito nas mazelas de curto prazo, que é o aumento do custo do grão, e a gente entende, olhando numa perspectiva de mais longo prazo, que é um ativo extremamente estratégico e replicável, com uma capacidade de gerar muito mais caixa do que vem gerando. Então, a gente ainda mantém a posição, a gente não saiu de nada. E a gente teve, né, na parte das commodities, a Petrobras, que sofreu aí um percalço nesse semestre por todo esse barulho da troca do CEO. A gente vê que, fundamentalmente, nada foi alterado na empresa, a empresa segue, né, uma geração de caixa impressionante. O setor de petróleo foi um setor que foi o que melhor performou no mundo, só que a Petrobras, pelas nossas idiosincrasias aqui de estatal, governo, ela ficou com uma diferença muito grande, e isso só aumentou a nossa percepção de assimetria, porque a empresa está sendo bem gerada, a gente aumentou as nossas expectativas de geração de caixa, e eventualmente isso daí vai ser reconhecido em algum momento, e a gente não viu nada, a não ser a percepção do mercado de maior risco, de que diminuísse a geração de caixa ou de que tivesse algum outro problema que mudasse de fato, né, as nossas perspectivas aí de quanto que o retorno da companhia piorou, né? Então, a gente segue como a principal carteira, e do lado negativo, né, a gente teve uma série de empresas que performaram pior que o Ibovespa, né? O grande destaque foi a Oi, que teve aí basicamente, se resumir o semestre, uma frustração com o resultado do primeiro trimestre, que houve uma queima de caixa maior que esperado, mas o plano segue intacto, a venda dos ativos. A gente olha essa empresa para frente, uma participação numa empresa que vai ser muito relevante para a infraestrutura do Brasil, mas, né, uma desalavancagem quando completar toda a venda de ativos, a gente vê muito valor nisso. Então, a gente segue, foi um dos piores. E o varejo, né, que a gente vem cada vez mais otimista com as empresas que a gente carrega. A Lojas Americanas também teve um percalço, porque o veículo que a gente está investido teve uma reestruturação, e nesse veículo se aumentou muito o desconto em relação à empresa, porque ela ficou uma holding. Então, a empresa melhorou muito da ótica de perspectiva operacional, só que se criou um desconto de holding, né? Que isso a gente entende que já é um desconto que está muito descontado, e então a gente manteve a posição, né, na empresa, e a gente acredita que ela está muito bem posicionada, né? Quando a gente olha todos os, né, o que a gente chama de KPIs, que é todos os indicadores, né, de como que a companhia está performando, a gente está gostando muito, entende que ela é uma grande beneficiada da reabertura da economia, né? E a gente acha que isso faz sentido para a carteira, é uma posição relevante, né? Então, o que foi no semestre, né, foi uma composição de que vários ativos não andaram da nossa carteira, mas, né, as commodities, que principalmente siderurgia e Vale, puxaram muito o índice, e a gente vendeu muito cedo essas posições. Então, a gente ainda acha que é uma simetria ruim, porque quando a gente confronta, né, o valuation que ela está, por mais sedutor que pareça, quando a gente olha, né, múltiplo,
a gente tem que entender que quando a gente coloca essas contas para um cenário normalizado da commodity, o ativo não parece tão barato assim. Então, a gente fica com mais receio de que uma notícia negativa, uma piora do cenário, faça uma reprecificação do papel para baixo, ao passo que uma notícia positiva, o papel fique aí onde está, né? Ou seja, a gente tem uma percepção de uma simetria mais negativa do que outros papéis que estão na carteira. Então, que justifica a gente não ter as posições. E é isso. E aí tem, assim, no final das contas, né? Foi um pouco essa redução aí de commodities e de proteínas, principalmente, né? E um aumento aí do varejo e de outras posições mais ligadas à reabertura da economia e essa força do PIB, que a gente entende que não estão precificadas, que a gente entende que isso vai ser muito bom aí para o próximo semestre. Tá joia, ótimo resumo aí. Bom, vamos encerrando aqui. Queria agradecer aí ao Cássio e ao Aranha, a todos que tiveram oportunidade aí de ver ou de ouvir. Lembrando que o Multicast vai estar disponível no YouTube e nas principais plataformas de streaming. E para quem quiser saber mais sobre a Multi, tirar dúvidas sobre os fundos ou rentabilidade, fica o convite aí para acessar aí tanto o site quanto os canais aí onde a gente está presente. Muito obrigado e bons investimentos a todos. Tchau, tchau. Bons investimentos. Obrigado, pessoal. Até a próxima.